E aí, galera, vamos continuar aqui contando a história dos personagens do Tekken, que é meu jogo preferido de todos. Eu jogo ele desde o primeiro jogo. E o meu jogo preferido, por incrível que pareça, é o Tekken Tag, que não faz parte do cânone, né? Dos jogos numerados. O primeiro, o Tekken Tag 1. Vamos contar a história aqui do Kazuya. Ele que é o protagonista do Tekken 1, né? Protagonista entre aspas, né? Que o cara é um lixo que vai se tornando após cada jogo, né? Aí no Tekken 2 ele vira o antagonista. No Tekken 3 ele só faz algumas participações na história, mas não é personagem jogável. Aí no Tekken 4 ele vira protagonista novamente ao lado de outro personagem que eu vou comentar mais pra frente. E no Tekken 8 ele vira antagonista principal, o chefão do Tekken 8. Pois é. O Kazuya, ele é filho do Heihachi Mishima e da Kazumi. Ele é o interesse, ele se apaixona pela Jun e acaba sendo o pai do Jin, que é o protagonista do Tekken 3. Protagonista principal do Tekken 3. Ele também tem um irmão adotivo, o Li Shaolan, e também o Heihachi. Ele pulou a cerca e teve um outro filho de outro relacionamento que chama Lars Alexander, e também a Reina, que aparece no Tekken 8. Foi criado na propriedade dos Mishima, que era uma das maiores famílias mais ricas do Japão, dona da Tekken Force, que era uma empresa de armamentos, uma empresa armamentícia, e também que tinha pés no mercado negro também. O Heihachi ensinou o estilo Mishima de karatê desde pequeno. A vida de Kazuya piorou quando ele tinha 5 anos. Primeiro, o seu avô, o Jinpachi, desapareceu. Kazuya descobriu que mais tarde ele foi aprisionado por Heihachi sob o tempo da família, que Jinpachi falhou em retomar, né? Quando ele falhou em retomar a Mishima Zaibatsu para ele. Então, a mãe do Kazuya foi morta por Heihachi, sem o conhecimento de Kazuya. Sua mãe tinha sido encarregada de impedir Heihachi de seguir um caminho bélico a todo custo. Quando sua causa parecia perdida, ela caiu em uma série de doenças e acabou sendo tomada por um alter ego demoníaco que tentou matar o Heihachi. No mesmo ano, o Kazuya confrontou seu pai após saber da morte da sua mãe, mas foi derrotado quase imediatamente por ele. Heihachi começou a jogar Kazuya de 5 anos em um penhasco. Isso aí foi para o caso do Kazuya ter dado o gene demoníaco da mãe, né? Mas isso foi revelado só no Tekken 7. No início, se achava que o Heihachi só estava tentando jogar o Kazuya do penhasco para demonstrar que o filho dele era forte, igual ele pensava que ele deveria ser, para após, mais para frente, né, herdar o seu império, né. Heihachi revelou mais tarde que também desejava testar se Kazuya tinha habilidade sobrenatural de sobreviver à queda, temendo que ela pudesse ter a mesma doença, entre aspas, que sua mãe. Como resultado da queda, o Devil Gene latente em Kazuya foi despertado e uma maldição genética que é ativada por uma experiência fatal ou quase morte. Nos manuais dos primeiros jogos, isso era caracterizado por fazer um pacto com o diabo. Em jogos posteriores, a partir do Tekken 4 até o Tekken 7, foi esclarecido que Kazuya possuía uma composição genética especial transmitida pela família de sua mãe, que permitia hospedar uma criatura imaterial conhecida apenas como Devil, além de conceder poder sobre-humano e capacidade de transformação. Essa criatura
exacerba emoções negativas em seu hospedeiro, especialmente a raiva, ódio e o medo. Com a ajuda desse poder recém-ativado, Kazuya foi capaz de escalar de volta o penhasco no qual ele havia sido jogado. Lembrando que com a criação do Devil, né, também foi criada uma contraparte, a Angel, mas a Angel não é muito canônico na história. Depois disso, o Kazuya foi criado por Heihachi. De acordo com algumas fontes, Kazuya era, na verdade, bastante frágil e tímido quando menino, e foi vítima de anos de abuso na mão do Heihachi. Em Tekken 7, ele é desafiador em relação a Heihachi quando menino, embora Kazuya ainda seja pequeno e impotente contra ele. Pouco se sabe sobre o resto da infância do Kazuya, embora esteja claro que ele continua a ser criado pelo pai, e isso é evidenciado pelo perfil do Kazuya no primeiro Tekken, que ele era rebelde, ele nunca tinha, ele participava de vários torneios, nunca tinha perdido, e Kazuya nunca se preocupou com dinheiro, e o que implica que Kazuya continuou fazendo parte da casa de Heihachi. Também é afirmado que Kazuya e seu irmão adotivo Lee Shaolan foram criados desde a infância como rivais, e que Heihachi adotou Lee porque ele era um lutador habilidoso que vivia sozinho na rua, e que significava que Lee teria que ter de 4 anos quando foi adotado. Kazuya e Lee foram criados juntos por Heihachi, que o ensinou o estilo da luta da família, e para que Kazuya se não amolecesse, ele trouxe o Lee para que os dois treinassem juntos. O Kazuya participou de torneios de artes marciais e lutas não oficiais ao redor do mundo. Em uma dessas lutas, ele lutou contra o Paul Phoenix, mas ocorreu um empate. Depois o Paul posteriormente considerou Kazuya seu rival, mas eles nunca se enfrentaram assim diretamente, porque sempre acontecia algo para que Paul se atrasasse para os torneios que eles iam se enfrentar. Kazuya, de 26 anos, aproveitou a oportunidade para se vingar de seu pai quando o Heihachi anunciou o primeiro King of Iron Fist, né, que é o primeiro torneio do Punho de Ferro, preparando o cenário para o primeiro jogo. No entanto, a vingança não seria o único motivo para sua participação no primeiro torneio, já que o seu perfil de personagem no primeiro Tekken afirmou que os motivos eram tanto a vingança quanto o uso da vasta fortuna de seu pai para executar seus planos de dominação mundial. Os militares russos até souberam desses planos e inscreveram o primeiro Android Jack no torneio para detê-lo. A partir do Tekken 2, foram começando a descobrir a verdadeira natureza do Kazuya, que foi revelada por completo. Kazuya venceu o torneio do Punho de Ferro, jogou seu pai do mesmo penhasco que havia jogado, o Heihachi tinha jogado ele, e então assumiu como novo CEO da Mishima Zaibatsu, o império econômico da família. Depois de matar o seu pai, entre aspas, né, ou assim ele pensava, em vez de trazer justiça e honra a Mishima Zaibatsu e corrigir os erros do seu pai, Kazuya repetiu as práticas corruptas e transformou a organização ainda mais cruel e maligna, e ainda mais no mercado negro. Seus crimes incluíam sequestro, extorsão de dinheiro de várias empresas e muitas organizações, ordenação de assassinatos e contrabando de espécies animais ameaçadas de extinção. Ele até assumiu o controle de quase toda a ilha ao norte do Japão, Hokkaido, e planejou construir sua própria nação independente e uma força militar lá. Durante esse tempo, ele também abandonou sua nacionalidade, sugerindo que seus planos anteriores de dominação mundial ainda eram seu objetivo final. Como parte da realização desse sonho, ele tentou geneticamente projetar soldados animais e até mesmo mexer geneticamente projetou um dinossauro a partir de fósseis de DNA de um canguru para demonstrar sua superioridade marcial. Kazuya decidiu realizar outro torneio do Punho de Ferro. Antes ou durante o torneio, Kazuya encontrou uma mulher, que é a Jun, a qual ele se envolveu amorosamente. Os dois se tornaram próximos, enquanto Jun buscava salvá-lo da influência de Devil. Mais tarde deu à luz a seu filho, que é o Jin,
que aparece a partir do terceiro jogo. Nesse momento, Devil de Kazuya estava tentando assumir completamente a sua mente e o corpo, e tanto Jun quanto a entidade misteriosa conhecida como Angel lutaram para impedi-la de controlá-lo completamente. Na rodada final do torneio, no entanto, esperava ninguém menos que o homem Kazuya pensou ter matado 2 anos atrás, que era seu pai. Em conflito com a influência de Jun e Angel, Kazuya foi derrotado por Heihachi. Heihachi então voou com seu corpo sobre o vulcão e jogou o Kazuya nele. Esse é o porquê do Kazuya não aparecer no terceiro jogo. Kazuya foi dividido em dois e parte dele escapou de seu corpo, para eventualmente fazer contato com seu novo filho, que sucedeu seu pai como um novo protagonista da série. Depois que o Kazuya foi jogado no vulcão, o Devil tentou sim incorporar o Jin também. Só que a partir do Tekken 4, por influência dos fãs do jogo, porque Kazuya era muito querido pelos fãs, a Namco decidiu fazer ele voltar ao jogo. A história diz que a G Corporation, que é uma outra empresa rival da Mishima Zaibatsu, juntou todos os restos mortais do Kazuya e dias depois, após um período, conseguiu reviver ele e trazer ele de volta à vida. Eles finalmente chegaram a um acordo para que ele possa usar a empresa possa usar o Kazuya como cobaia. 20 anos depois que Kazuya ter sido jogado no vulcão, Heihachi ouviu rumores que a G Corporation tinha alguns restos mortais do Kazuya. Heihachi desejava usar o material genético de Kazuya para aumentar seu próprio poder, criando o Devil Jin sintético. Heihachi fez sua Tekken Force invadir a G Corporation. Ele lançou um ataque duplo nos laboratórios no Nepal e no Nebraska. Nas instalações de Nebraska, no entanto, Kazuya foi revelado como estando vivo e eliminou o esquadrão da Tekken Force por completo. Uma vez que a existência de Kazuya foi revelada, Heihachi organizou um quarto torneio do Punho de Ferro para atrair Kazuya e seu filho, Jin Kazama, para o campo aberto. No final do torneio anterior, Heihachi atirou Jin para morrer pelo Ogre, revelando que o filho de Kazuya também possuía o gene do diabo. Jin fugiu e ficou escondido por 2 anos. Heihachi precisava de material genético de um deles para seu programa de integração diabo-humano. Kazuya entrou no quarto torneio, apesar de saber que era uma armadilha armada por seu pai. Ele deveria lutar contra seu filho e encontrá-lo pela primeira vez nas semifinais do torneio, mas Jin foi sequestrado pela Tekken Force de Heihachi antes que isso pudesse acontecer. Eles se encontraram depois de Kazuya, que venceu a rodada final do torneio contra Heihachi. Heihachi levou Kazuya para onde ele havia aprisionado Jin, em Horomaru. Ao encontrar Jin, Kazuya foi possuído pelo demônio. Ele assumiu sua consciência sem se transformar. Jogou Heihachi de lado e procurou absorver o resto de si, mesmo que um Jin inconsciente provocando enquanto fazia. Kazuya foi incapaz de lutar contra seu demônio pelo controle. No entanto, imitando a própria técnica do demônio para, em vez disso, afirmar o controle total sobre o próprio demônio. Kazuya foi capaz de silenciar seu demônio e se fundir com ele. Deste evento, Kazuya foi capaz de se transformar em sua forma de demônio à vontade. Apesar disso, ele ainda é derrotado por Jin, que o atacou, e depois Heihachi antes de mostrar misericórdia e fugir para a noite. Ainda em Horomaru, Kazuya e Heihachi foram posteriormente atacados por Robojack, depois que inicialmente trabalharam juntos. Kazuya jogou Heihachi nos robôs e fugiu enquanto o detonavam. Essa é a introdução do Tekken 5, que acontece logo após o final de Tekken 4. Praticamente é uma continuação direta do Tekken 4. É a abertura do Tekken 5. A explosão resultante libertou o reanimado Jinpachi Mishima de sua tumba sob Horomaru, em que o Heihachi tinha selado o pai, né, embaixo do Horomaru. Jinpachi havia morrido de fome e um espírito vingativo agora o possuía. Lutando contra esse espírito, com sua última consciência humana restante, Jinpachi assumiu os Zaibatsu e convocou um quinto torneio. Nesse meio tempo, o Jinpachi escreveu uma carta para o seu amigo Wang Jinhei,
faz com que o velho lá entra nesse torneio também para tentar salvar o amigo. Kazuya passou a maior parte do torneio do Punho de Ferro 5 procurando o autor do ataque a Romaru, quando foi revelado que a Gear Corporation o havia traído e ordenado o ataque. Kazuya matou os executivos da Gear Corporation responsáveis e tomou o controle completo da corporação. Ele se tornou o novo CEO entre os eventos de Tekken 5 e Tekken 6. Jin Kazama, no entanto, venceu o torneio do Punho de Ferro 5 e com Heihachi ainda ausente, desaparecido, Jin ascendeu como o novo CEO da Zaibatsu. Jin então declarou guerra ao mundo, aparentemente sem razão. Mais tarde ele revelou que acreditava estar evitando um mal maior, buscando destruir o Devil Jin, derrubando governos e corporações corruptas, e aparentemente também foi influenciado pelo crescente controle de seu próprio Devil e Azazel sobre ele. Azazel, que é o boss do Tekken 6. Kazuya se viu na posição de ser um dos poucos poderes grandes o suficiente para desafiar o belicíssimo da Zaibatsu. Ele militarizou a G-Corporation e declarou guerra a Mishima Zaibatsu, e nessa época foi anunciado como um herói por suas ações. Mal sabia eles, hein? Kazuya seguiu Jin até um deserto no Oriente Médio, onde havia rumores que uma fonte de poder ligada ao Devil Jin residia. Ele se retirou, no entanto, após conhecer seu irmão mais novo, Lars Alexander, e em vez disso, escolheu reunir seu poder de volta ao Japão. Após o desaparecimento de Jin, após seu confronto com Azazel no deserto, Heihachi retomou das sombras e assumiu o controle da Mishima Zaibatsu de novo, na ausência do Jin. No início do Tekken 7, a guerra entre a Zaibatsu e a Gear Corporation continuou. Após uma guerra midiática entre eles, Kazuya e Heihachi finalmente se encontraram em um vulcão para se confrontarem. Foi a cena mais massa de Tekken 7, a luta do Kazuya com Heihachi no vulcão. Mas não antes de Heihachi revelar a forma demoníaca de Kazuya em uma transmissão ao vivo e ditar sua versão dos eventos passados a um jornalista. Em seu confronto final, Kazuya derrotou seu pai e jogou seu corpo no magma vulcânico. Apesar de não haver nenhum chefe atual na vizinha Zaibatsu e da G-Corporation aparentemente vencendo a guerra, a violência continuou e Kazuya parecia estar decidido mais uma vez a dominar o mundo. 6 meses depois, Kazuya foi confrontado por Jin Kazama em Nova York. Os dois lutaram, com Kazuya saindo vitorioso após se transformar no demônio. Ele então fez o anúncio do mundo, ele sediaria um novo torneio do Punho de Ferro, e em vez de uma batalha por dinheiro ou controle da Mishima Zaibatsu, esse torneio decidiria o destino do país de origem dos lutadores. Partidas do torneio foram realizadas em todo o mundo, com os finais ocorrendo em um coliseu, na Itália. Kazuya apareceu pessoalmente para essas partidas finais, aproveitando as emoções caóticas do público para executar seu plano, ressuscitar Azazel. Ele atraiu Zafina com sucesso para o Coliseu e libertou Azazel, que havia sido selado em seu braço direito. Os dois lutaram e Kazuya mais uma vez foi vitorioso. Ele absorveu o poder do Azazel e se tornou o verdadeiro demônio Kazuya. Jin recuou para Yokoshima, enquanto Kazuya foi detido e eventualmente forçado a se retirar através dos esforços combinados de Lars Alexander, Li Shaolan, Alissa Bosconovitch, Victor Chevalier, Reina e Cláudio Serafino. Kazuya enviou tropas para Yokoshima para impedir que Jin recuperasse o controle do Devil Jin dele, planejando matá-lo com as próprias mãos. Quando o próprio Kazuya chegou ao campo de batalha, ele eliminou várias unidades de ambos os lados com um poderoso raio laser. Após encontrar Jin, que estava inconsciente dentro de um santuário por um período indeterminado, Kazuya foi impedido de atacar por Lars. O Kazuya foi impedido pelo Lars. Os dois lutaram, mas antes que Kazuya pudesse desferir o golpe final, possivelmente fatal, Jin despertou para resgatar Lars. Kazuya e Jin começaram a lutar em suas respectivas formas demoníacas, até que Kazuya formou uma grande bola de energia com a intenção de destruir a ilha e todos os que viviam nela. Para impedir esse ataque, Jin conseguiu se transformar em sua forma angelical, que então usou para continuar sua luta com Kazuya. Eles vão até para fora do planeta. Mó massa. Os dois pareciam estar em pé de igualdade, com a batalha continuando até que as habilidades de Kazama e de Jin foram capazes de purificar tanto ele quanto Kazuya, livrando eles do gênio demoníaco.
Kazuya por fim não conseguiu derrotar Jin, ficando inconsciente nos restos de um cometa que havia caído na Terra. Algum tempo depois dessa batalha, a forma inconsciente de Kazuya pareceu ter sido encontrada por Jun Kazama. Essa é a história, por enquanto, do Kazuya no Tekken 8. O Kazuya ele é movido por sua necessidade de controle, poder e vingança contra seu pai. Ele que é completamente destruído psicologicamente, né? O Heihachi sempre humilhou ele de todas as formas possíveis. Então é isso, galera. Diz aí o que vocês acharam da história do Kazuya. E comenta qual o próximo personagem que eu possa trazer aí a história do Tekken, que pra mim é o melhor jogo de luta de todos. E só minha opinião importa. Principalmente o Tekken Tag. Se inscreve aí no canal, curte, compartilha pro vídeo chegar a mais pessoas. Valeu, falou.